Bom, gente, como eu estava falando, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação aumentativa e alternativa. Eu queria muito apresentar para vocês a possibilidade de poder auxiliar as crianças que ainda não desenvolveram algum tipo de comunicação ou que têm algum tipo de impedimento na fala, e a gente pode apoiar com que essa comunicação se desenvolva e principalmente com que a linguagem aconteça. Então, o nome disso tem a ver com comunicação aumentativa e alternativa. Vocês vão ver que isso pode ser chamado de CAA, como se fosse algo, né, uma abreviação, ou CSA, que é comunicação suplementar alternativa. Então, o que que acontece com essa sigla? Ela conta para gente que a gente pode ensinar nossas crianças que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, que tem autismo, que tem alguma questão neurológica, que por algum motivo nos primeiros anos de vida não estão conseguindo desenvolver a fala, a comunicação de uma maneira funcional. Às vezes eles até falam, mas isso não é de uma forma clara. Então, ter a comunicação aumentativa e alternativa como aliada nesse processo pode ajudar muito, tá bom? E por isso que ela tem esse nome, ó, aumentativa, porque muitas vezes eu vou utilizar para aumentar a comunicação daquela pessoa que está precisando, e também a alternativa, porque eu vou desenhar um sistema aonde pode ser que aquela pessoa, por exemplo, alguém que está no hospital, muitas vezes, sofreu algum tipo de dano neurológico, precisa de uma forma de comunicação, tá bom? Então, hoje aqui eu vou me ater muito mais nos casos que a gente fala da infância, né, porque é a área que eu trabalho hoje, já trabalhei com adultos também, e muito ligado aí aos transtornos do neurodesenvolvimento, tá bom? Como eu falei para vocês, o meu nome é Cristina Esteves, eu sou fonoaudióloga, sou mestre em inovação, ensino em saúde e também sou linguista. E essa área da linguagem dentro da fonoaudiologia, da fala, da comunicação, sempre foi o meu encanto. O meu lugar de fala é um lugar de quem sempre escolheu a fonoaudiologia como profissão. Eu tenho uma irmã com síndrome de Down, ela tem 2 anos a menos que eu, então foi uma vida na fono, né, primeiro eu levava ela na fono, como irmã, e depois acabei escolhendo esse caminho, essa profissão. A gente vai falar rapidinho sobre alguns conceitos, a gente vai, tentar desenvolver ali uma apresentação, vamos falar sobre acessibilidade comunicativa e também sobre CAA em si, a gente vai ver como isso se parece, tá bom? Primeiro, a gente vai entender o conceito de comunicação. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou usando uma tecnologia assistiva. Até já coloquei, ó, CAA no meu fundo, para que todos vocês pudessem ver o que, que são esses pictogramas, essas imagens abstratas aqui. Elas são os pictogramas da comunicação aumentativa alternativa. E a gente vai lembrar como que é e vai definir tudo isso. Mas eu queria lembrar com vocês o que que é comunicação. Quando a gente pensa na origem da palavra, a gente vai pensar que isso quer dizer que é ter algo em comum. Eu só me comunico porque eu preciso me conectar com outra pessoa. Então eu preciso ter um remetente e um destinatário. Necessariamente eu preciso desses dois, certo? Muitas vezes, e a gente vai trocar informações entre essas duas pessoas. O destinatário vai virar remetente e vice-versa. Principalmente se for duas mulheres, né, gente? Mulherada, duas mulheres gostam muito de conversar. Então, isso é comunicação, tá? A gente vai, então, envolver nesse processo alguém que envia e alguém que recebe. Necessariamente, esses papéis se invertem. Pegando essa definição de comunicação, eu queria lembrar, eu desenhei aqui para a gente pensar que muitas vezes vai acontecer da seguinte forma. Então, eu tenho aqui uma fonte, sou eu hoje, estou me acostumando aqui, porque eu não tenho visão, não sei quem está aí do outro lado, né? Eu não sei quem está assistindo. Então, isso é uma modalidade nova que a gente vem desenvolvendo, principalmente depois da pandemia. Eu tenho uma ideia, tenho pensamentos e eu estou passando através de códigos para vocês. Eu montei um PowerPoint, a gente vem conversando sobre isso. Esses são os meus códigos e minha fala, certo? Aqui quem está do outro lado assistindo é o receptor, né? E geralmente esse receptor vai dar um feedback, vai escolher seus próprios códigos para então responder
para quem está na fonte. Então a gente vai sempre conversando, ó, vai e volta, tá? Então a ideia é que a gente pensar desse feedback que acontece o tempo todo. E eu queria já provocar vocês para pensar nas nossas crianças. Quando a nossa criança ainda não está desenvolvendo a comunicação, e a gente, ou a fala, e a gente deixa ela em sessões terapêuticas, com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, na escola com o professor, a gente deixa lá e ele não está conseguindo se comunicar ainda. Como é que acontece essa dinâmica aqui? O que eu posso fazer para minha criança? Conseguir tentar se comunicar mais, conseguir ter mais acessibilidade comunicativa, tá? Esse é o caminho da CAA. Então, a gente entende que comunicar é uma troca de códigos. Eu não preciso necessariamente receber os códigos de vocês para saber o que está acontecendo, né? Eu aproveito para agradecer o convite de estar aqui, né? De saber que poder participar de uma comunidade tão forte como a de vocês, que a gente vê que, né, vocês têm muito interesse no que estão vivendo, em auxiliar e amparar os direitos dessas crianças, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? A comunicação, ela vai acontecer, então, dentro dessa interação no contexto social, e ela é um direito dessas crianças. A gente não está fazendo nada de especial quando a gente entrega um sistema de comunicação. Quando um professor, se tiver um professor aqui assistindo, define uma prancha de comunicação como essa, de palavras essenciais, para que essa criança consiga dizer sim ou não, ou para que essa criança consiga dizer bom dia, boa tarde, na hora que chega na escola. Isso é um direito, gente, tal qual o saneamento básico, tá bom? Então, é um direito fundamental que eles chamam. O que que acontece quando a gente não tem nossos direitos fundamentais respeitados, garantidos? Muitas vezes a gente vai ter prejuízos em muitos outros acessos. E é isso que eu vim conversar com vocês hoje, para que a gente olhe para as nossas crianças que estão com algum tipo de necessidade complexa de comunicação. Tá? O nome que a gente dá, no geral, dentro da fonoaudiologia, para crianças que têm impedimentos neurológicos, transtornos psiquiátricos, seja qual for a ordem da patologia, a gente sempre vai dizer que essa criança se comunica de uma forma que é complexa, que nem sempre a gente vai conseguir entender ou decifrar aqueles códigos. E a gente vai começar a ensinar ela, nós vamos criar maneiras de ensinar, tá bom? E também lembrar que todos nós nos comunicamos de maneiras diferentes, certo? Tem gente que tem sotaque, tem gente que não tem gente que usa o gesto, tem gente que não usa, tem gente que usa expressão facial, outros não usam, que ficam mais parados. Cada um se comunica de uma forma, certo? Tem gente que gosta de contar da vida, tem gente que não gosta. Por que que com as nossas crianças a gente precisa que muitas vezes eles se comuniquem de uma única forma? Sendo que para eles se comunicarem de uma única forma, que seria a forma de fala, eles muitas vezes precisam estar confiantes e estabelecer uma conexão com aquela pessoa que vai ensinar, que normalmente é o fonoaudiólogo, tá bom? Então, a gente precisa criar um caminho acessível, um caminho do meio, um caminho que vai cuidar da vida dessa criança, do cognitivo dela. E é isso que a CAA faz, principalmente cuidando da compreensiva, porque quando a gente fala em linguagem, a gente vai lembrar que a linguagem tem duas áreas principais. A expressiva, então a forma que eu falo, a forma que eu escrevo, e também tem a compreensiva, que são as minhas habilidades de leitura e as minhas habilidades de compreensão do mundo, compreensão dos meus contextos, certo? Então, o CAA, ela é um conjunto de estratégias, ela não é só uma prancha, nós já vamos ver isso, tá? Ela é um conjunto de estratégias que eu utilizo para beneficiar o desenvolvimento compreensivo e expressivo de uma criança. E isso, gente, não está na minha cabeça, tá bom? Eu tô aqui só sendo um porta-voz de muitos estudos, de muita gente que estuda isso fora do país, já de muitos anos, a gente tem evidências até ali em torno de 2010 para cá, então a gente já está falando de 15 anos, né, que a gente consegue encontrar evidências bem robustas ligadas a isso, tá bom?
E aí, eu já queria começar a contar para vocês uns spoilers de como a gente se comunica, como é que a gente aprende a se comunicar, como é que uma criança que está começando a falar, que não tem nenhum impedimento de comunicação, vamos pensar assim, que está com desenvolvimento neurotípico, como a gente costuma dizer, está então, eh, submersa num mundo que a gente chama de modelagem. Ela vem recebendo a fala e a gente vem percebendo que ela vai fazendo aproximações, que a hora que ela quer chamar o papai, ela fala "pá", a hora que ela quer comer, ela faz às vezes até um gesto. Então ela começa a mostrar pra gente que ela comunica-se de várias formas, inclusive com choro, né. Quem tem neném aqui sabe que neném chora mesmo para comunicar, e isso tá tudo bem. O que que não está tudo bem? É quando a gente percebe que isso fica na infância da criança. Então a minha criança às vezes já tem 2 anos, 18 meses e ela ainda só chora para se comunicar. Opa, eu preciso ligar o meu sinal de alerta, tá bom? Porque tem questões comunicativas aí, tá? Minha criança precisaria estar começando a apontar, mostrar alguma coisa. Então a comunicação, às vezes ela é a porta aí para a gente até identificar alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Já falamos sobre isso, né, a gente está lembrando aqui que quando algo não vai bem na fala, a gen ou no desenvolvimento da comunicação, lá nos gestos, lá naquele bebezinho que poderia estar interagindo com a gente, nem sempre ele está interagindo, não está conectado, a gente pode lembrar disso, né, que fonoterapia pode ajudar, a gente pode ter suspeitas aí ligadas a transtornos do neurodesenvolvimento e também transtornos motores de fala, que são nomes aí muito, técnicos para dizer que a gente tem alguma dificuldade em executar os movimentos da fala, tá bom? Então, quando a gente pensa em planejamento, em execução dos movimentos de fala, são esses transtornos motores de fala aqui, que tem nomes como atraso motor de fala, apraxia da fala na infância, disartria, tá bom? Então são nomes aí que são da competência da fono e, podem ser também identificadas aí por um neurologista, alguma coisa assim. E aí, outras questões a gente pode englobar todas em necessidades complexas de comunicação. Então é aquela criança que muitas vezes até fala, mas não consegue se expressar bem, não consegue ser entendida, tem uma fala muito que não dá para entender, né, tem um nome para isso, chama ininteligível, é algo que a gente não entende, né, então, de 100% do que a criança fala, eu estou entendendo 10, 20, isso é um sinal de alerta, gente, a gente precisa correr, porque pode ter alguma questão aí até fonológica, que é as questões dos sons da fala, que eu nem coloquei aqui, tá bom? Eu englobei tudo ali em fonoterapia. Então, crianças com necessidades complexas de comunicação, tá? O que que a gente pode pensar que acontece? Olha só, a pessoa um então fala para nossa criança, né: "Vamos viajar? Vamos viajar? Vamos lá, te convidei aqui, fiz através da fala, eu peguei o folheto da viagem, mostrei para ele aqui: "Ó, nós vamos viajar para cá, nós vamos fazer aqui, nós vamos lá para Bahia", né. Eh E aqui a pessoa 2, que seria a pessoa com necessidades complexas de comunicação, ela não consegue responder de volta. Muitas vezes ela não tem um caminho. Se ela não tem uma expressão facial ajustada, um gesto socialmente aceitável, ela vai ficar perdida, ela não vai se ela não tem isso aqui, vai ser muito difícil para ela dizer que ela quer ir lá na viagem. Ou isso, né, ou até mesmo empurrar o que eu estou oferecendo, é uma forma de comunicação. E a gente precisa validar todas, tá. É lógico que com o passar dos anos, a gente imagina que a nossa criança, nosso jovem vai se desenvolvendo e vai, adquirindo formas mais, complexas de comunicação, que socialmente são mais fáceis de serem entendidos, tá bom? E não esqueçam, crianças e pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente autismo, a gente vai lembrar que essas pessoas podem ter déficits sensoriais para se comunicar. Pode ser que naquele dia eu estou, muito desajustado por causa de um subsistema sensorial meu, então ligado à luz, ligado a barulho, ligado ao calor, né. Então tudo isso me deixa desorganizado e muitas vezes a minha fala
não sai tão boa quanto em outros momentos quando eu estou organizado, regulado emocionalmente. Crianças que entram em crise por causa de comportamento, pode ser que elas não se comuniquem tão bem nesse momento. E aí elas vão precisar de um sistema que vai apoiar o desenvolvimento delas, tá bom? Vou caminhar, então aqui. E aí entra então a forma, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ensinar a nossa criança que ainda está minimamente verbal, está não verbal, né, não consegue falar nenhuma palavra ainda, vai fazer fonoterapia, porque tem indicação, né, gente, crianças aí, quais seriam as métricas? Crianças com 1 ano, 12 meses, 18 meses, que ainda não rejeitam as coisas a ponto de empurrar, que às vezes ainda não fazer "nã-nã-nã-nã-nã-nã", né. Crianças muito pequenas que não mostram alguma coisa como "ah, ah", crianças que não pedem, né, mesmo que seja por forma gestual, mostrar o que quer, tá. E crianças que não fazem, como a gente chama de interação social, né, então aquele sorriso social, devolver aquele sorriso para a mãe, tudo isso, tá, são sinais de alertas para nossas crianças pequenas. Quando a gente avançou a idade, a gente já viu que isso está estabelecido e a gente identificou algum transtorno naquele neurodesenvolvimento ali, naquele desenvolvimento neurológico, a gente precisa bolar um plano. Por quê? A comunicação ela é muito importante desde o início da vida para qualquer pessoa, com transtorno ou sem transtorno. Se a gente não lembrar disso, a gente vai esquecer da intervenção precoce e ela precisa acontecer o quanto antes. Então, nunca é tarde. A minha criança tem 8 anos, Cristina. Tá tudo bem. Ela ainda não está falando muitas palavras, está falando poucas, você está preocupada agora? Tudo bem, vamos começar um sistema de comunicação para apoiar o desenvolvimento dela, para que ela possa ir na escola e se conectar com essa professora, para que ela possa mostrar para a professora que ela sabe o que quer dizer eu, o que quer dizer você, o que quer dizer ajuda. Gente, uma pessoa precisa aprender a pedir ajuda muito cedo, certo? Então, quando a gente tem símbolos, né, e olha o que vem acompanhado do símbolo aqui, ó, a escrita. Quando a escrita vem junto de um sistema, a gente consegue sempre inferir competência dessa criança, desse jovem, e pensar que esse aqui vai ser o caminho para ele também desenvolver letramento, alfabetização, tá bom? Esse é o plano do futuro, para quem está com alguma dificuldade na comunicação desde muito cedo, ou tudo bem, já aconteceu, vamos intervir. Para a comunicação aumentativa e alternativa, existe um dos mitos, e eu vou tentar falar sobre todos eles hoje, de uma maneira assim, enquanto a gente vai conversando, não tem horário, não tem tempo, nunca é cedo, nunca é tarde. É a hora que a gente consegue, a hora que a gente encontra a disponibilidade dessa família, dessa rede de apoio, é a hora que a gente encontra uma fonoaudióloga falando sobre isso, né, dentro de uma comunidade. Então a gente precisa mesmo, disseminar esse conhecimento, e é nesse propósito que eu estou aqui hoje. Para falar um pouquinho de como isso acontece, então, a gente já vai falar da parte de quem ensina, de quem vai ensinar essa comunicação. Porque a parte de ter um sistema, de desenvolver um sistema, eu acho que a gente pode, trazer isso para uma segunda conversa, né. Hoje seria a forma da gente lembrar como é que acontece o desenvolvimento de fala. Por quê? É dessa forma neurotípica, vamos falar assim, de quem está no curso da pediatria, desenvolvendo tudo dentro dos marcos ali do desenvolvimento, a comunicação aumentativa e alternativa se baseia exatamente neste modelo. E como que é esse modelo, então? Ele vai precisar sempre de um parceiro de comunicação, porque não basta eu entregar uma prancha dessa para uma criança, então, que está com dificuldade de comunicação. Preciso modelar. E aí eu espero que aqui tenha pessoas que assistem televisão, porque assim, eu vou dar o melhor exemplo de modelagem. Quando a gente assiste um famoso na TV que fazendo um bolo. Se eu botar aqui agora no YouTube um famoso cozinheiro, chefe de cozinha, fazendo um bolo, todos que estão aqui vão fazer um bolo, até quem nunca fez. Pode ser que vai abatumar, pode ser que vai dar errado, mas como que a gente está aprendendo?
Nós estamos aprendendo por modelagem a fazer esse bolo. Porque o chefe foi lá e fez todos os o passo a passo, pegou os ingredientes, mostrou tudo isso pra gente. O que que a gente tem que fazer com isso aqui? A mesma coisa. Toda vez que a minha criança precisar de ajuda, eu vou utilizar o sistema dela e eu vou falar. Então eu vou falar e a entrada dela vai ser a mesma. Ela sempre me ouviu falar: "Ah, acho que você quer ajuda para ligar, você está precisando de ajuda para ligar, deixa eu ajudar você". Vamos lá. Eu modelei linguagem falada, certo? Só que aqui, ó, a minha criança já está com 2, já está com 5, já está com 8, 10, 12, 20 anos, ainda não evoluiu mais do que 10, 30 palavras. E isso acabou com a vida dela acadêmica, isso foi trazendo muitos prejuízos ao longo do desenvolvimento infantil e jovem da minha criança, da vida funcional dela, né. O que que eu preciso fazer, então? Eu preciso fazer em idioma falado e dizer para ela: "Clica aqui, clica nesse aqui, que aí eu vou te ajudar". Seria essa segunda aqui, né, então, ó, tô falando e tô dizendo pra ele: "Responde aqui pra mim, ó, clica, clica aqui". Aí pego a mãozinha dele, ponho no ajuda e eu ajudo. Não. Olha esse desequilíbrio, ele continua ouvindo, o que entra é uma linguagem falada que a gente chama de input, e o que a gente quer que saia dessa criança é uma nova forma de aprendizagem, uma nova língua, tá bom? Então a gente precisa fazer as 2 coisas. A hora que eu percebo que a minha criança está lá tentando ligar alguma coisa, e eu posso deixar ela ligar, eu vou vir aqui, vou clicar nesse ícone e eu vou falar, eu vou ofertar as 2 coisas para ela. Eu vou dizer: "Ajuda, lógico que eu vou te ajudar", e eu ajudo. Dessa forma, eu não estou numa sessão de terapia, eu estou dentro de um ensino natural, e isso qualquer família, qualquer terapeuta motor, né, físio, TO, qualquer professor pode fazer, pode ter um ícone desse na mesa da criança, para a criança começar a pedir ajuda, dentro de uma sala de aula, tá bom? Então, assim, a gente pode ensinar através da modelagem. Toda vez que ele clicar "precisar de ajuda", eu vou dizer: "Ajuda". E dessa forma, eu tiro a minha criança da vulnerabilidade. Porque muitas vezes ela está dependendo do ambiente dizer o que que ela está pensando. E quando a gente entrega a comunicação aumentativa alternativa, um símbolo, 2 símbolos, um sistema inteiro, é a forma que a gente tem de validar essa criança e de mostrar para ela que a linguagem está, sim, né, dentro daquele cognitivo, dentro daquele pensamento e que a gente vai validar e vai ajudar ela a tirar todo e qualquer pensamento da cabeça dela. Porque isso, gente, gera uma conexão fortíssima, muito forte. E isso tem a ver com acessibilidade, tá bom? Isso é lei. No Brasil é lei, em outros países é lei, é um direito. E aí houve, então, uma síntese da Carta de Direitos de Comunicação, que foi adaptada em pictogramas. Aqui é uma adaptação, da minha clínica mesmo, mas o que que essa carta diz? Que todo mundo tem direito a pedir ajuda, a dizer não. A gente viu alguns casos aí de denúncias em clínicas aqui de São Paulo, de crianças que eram tratadas em clínicas. Eu só fiquei pensando, né, se essa criança sabe dizer que não, se essa criança sabe afastar, se ela sabe se defender, nem que seja no nível gestual, se ela sabe mandar parar, aqui tem um parar, ó. Parem, parem de falar, não falem isso, né, para, chega, né, eu não quero, né. Isso é um direito dessa criança, ela consegue clicar ali e mostrar que ela está clicando, essa comunicação aqui ela está em baixa tecnologia, né, a gente pode ter ela no celular, num tablet, e cada vez que a gente clica, ela pode falar, substituindo temporariamente ou permanentemente a voz da criança, ou do jovem ou do adulto, tá bom? Existem casos de pessoas com câncer de laringe, de boca, que precisavam, né, que precisam aí, elas digitam lá no aplicativo tudo que muitas vezes a a escrita ficou preservada dentro de alguma lesão ali que ele teve,
e ele consegue então escrever e o sistema lê para ele. No caso das nossas crianças que ainda não são letradas, isso também é injusto, assim como a fala não está funcionando. A gente precisa achar um caminho do meio, certo? Para apoiar a nossa fala. Então, essas crianças têm direito a aprender sobre si mesmos, tá? O que que me acalma? O que que me deixa bem? O que que faz eu ficar sentado para eu aprender alguma coisa? De quem que eu gosto? Quais que são os desenhos que eu gosto de assistir? Ou simplesmente tá lá na televisão e tá tudo bem? Então, assim, eu tenho direito de escolher, né? Eu tenho direito a ter acesso às informações, todas as crianças têm, e principalmente a ser ouvido. E aí, quando ser ouvido, a gente não vai falar só da fala, a gente vai falar dessa multimodalidade de comunicação, tá bom? Que é um dos princípios bem importantes. Então, já falamos sobre o que é comunicação aumentativa e alternativa, né? Aqui são só definições assim bem ancoradas, vamos dizer assim, e que vão apoiar aí a comunicação eficaz para as pessoas que têm dificuldades significativas na fala e na linguagem. Muitas vezes as famílias perdem tempo em aceitar a comunicação aumentativa e alternativa muito cedo. Por quê? Porque existe uma herança aí na nossa história de medo, de incertezas de que a CAA poderia então deixar a criança preguiçosa ou então poderia impedir o desenvolvimento de fala. E a gente sabe que não é isso, gente. Hoje tem muitos estudos assim, numerosos, tá? Que cuidaram de toda e qualquer forma de comunicação que alguém recebeu. E eles viram que aproximadamente 90% das pessoas tiveram ganhos na fala. Nenhuma criança, ou jovem, ou adulto, que foi um estudo muito longo, que viu tudo isso, investigou, perdeu fala, porque usava um chaveiro, ou porque usava uma prancha como essa, ou porque usava um tablet, ou porque usava um iPad, um celular, tá bom? Ou um livro de comunicação. Pelo contrário, tem crianças, gente, que quando a gente entrega uma comunicação, eles não deixam mais a gente mexer. Por quê? Eles se sentem salvos e seguros. Isso aqui é meu, é minha cabeça, é meu cérebro, né? Tá aqui, as minhas palavras estão aqui. O que eu não tô conseguindo ainda, tá bom? Trazer para cá, eu consigo comunicar aqui ou no meu livro de comunicação, como um exemplo desse aqui, tá bom? Então a gente precisa sempre lembrar disso, tá? Que a ideia desses sistemas e da comunicação aumentativa e alternativa é que as nossas crianças possam expressar suas necessidades, seus desejos, sentimentos, opiniões, tomar decisões, tá bom? E promover a inclusão, que é tudo que esse grupo maravilhoso está desenvolvendo aqui, né? Então não tinha como a gente deixar de falar de CAA nesse grupo. Eu agradeço novamente o convite. Aqui eu trouxe alguns momentos para vocês verem. Acredito que algumas pessoas já devem ter conhecido, né, esse tipo de comunicação, tá? Um livro aqui, ó, é um flipbook, ele vai navegando aqui, provavelmente, ó, é sentimentos, aqui são lugares, alimentos, pessoas que convivem com essa criança. Acho que aqui, não, aqui é verbos, gente, perdão, a minha visão já não tá das melhores. Esse horário. Aqui, ó. Verbos, aqui, então, pessoas, e aqui, perguntas ou então conversa, tá? O que que a gente faz? A gente pega toda a linguagem mais básica de interação e a gente coloca isso num livro organizado. Olha só, tá organizado, ele é encadernado, as páginas não mudam de lugar com tanta frequência, essa criança consegue entender onde as coisas estão, tá bom? O que muitas vezes outros sistemas antigos, como o PECS, quem já deve ter passado por aqui se conhece o PECS, sabe que o PECS muitas vezes as coisas ficavam muito perdidas e isso deixava às vezes determinadas crianças mais desorganizadas ainda, porque ia procurar um símbolo e não sabia onde estava. E vamos lembrar, nossas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, eles precisam de planejamento motor.
Então, se uma figura fica aqui, é importante que ela fique aqui, ou que ela fique muito numa próxima página, o ajuda fique muito próximo, se eu precisar colocar o ajuda numa próxima página, tá bom? Então, a gente precisa começar a pensar sobre essas coisas para as nossas crianças, por isso que a CAA vem aí com esses estudos falando o seguinte nome, que os sistemas precisam ser robustos, tá? E por que que um sistema tem que ser robusto? Porque esse sistema precisa ser um sistema que vai desenvolver a linguagem da criança e que vai acompanhar o desenvolvimento dela, quando ela começar a escrever. A gente vai trocar o sistema todo? Não, esse sistema precisa crescer. E aqui embaixo, ó, né, aqui nesse flipbook, igual essa parte aqui, a gente pode adicionar aqui alfabeto. Esse sistema vai ficando cada vez mais robusto, tá bom? Conforme o desenvolvimento dela. E ela pode falar o quê? O que ela quiser, gravem isso, tá? Pode anotar quem estiver aí. A criança de vocês, os jovens de vocês têm direito a falar o que quiser, quando quiser e como quiser. É um direito dele. A gente é só veículo. A gente só entrega ajuda. E CAA é uma forma de ajudar, até mesmo desenvolver fala. Hoje a gente sabe que, inclusive, CAA tem uma contribuição no desenvolvimento da fala, em crianças com autismo, principalmente. Tá bom? E quem trabalha com transtornos motores de fala igual a mim, a gente sabe que isso favorece com que a criança escute da mesma forma, ajuda todas as vezes que o pai clica aqui para trocar a roupa dele, para dar banho nele. Ah, eu vou te ajudar a tomar banho, eu vou te ajudar a servir a comida quente, eu vou te ajudar a botar a sunga da praia, eu vou te ajudar. Eu te ajudo. A mãe fala, eu vou te ajudar, vamos colocar a mochila nas costas, eu vou te ajudar a fazer lição de casa, eu vou te ajudar. Eu tô aqui, ó. A professora tá lá no ambiente dela dizendo assim: oi, fulano, você tá querendo ajuda, né? Deixa eu te ajudar aqui, vou pegar na sua mão, deixa eu te mostrar como é que faz essa letra. Olha bem, eu vou te ajudar. Todo mundo começa a mostrar para ele, falando, e aonde está esse símbolo. A grande chance dele começar a usar para pedir ajuda funcional é enorme, é muito grande, porque ele foi aprendendo no ambiente natural, tá? Então, o que que é CAA? Esse é um formato de CAA. A rotina visual que a gente faz para nossa criança em casa é uma CAA. Os suportes visuais que a gente faz também, cards, aqueles cards, chaveirinho, até vocalizadores, eu não trouxe aqui hoje, mas são gravadores de voz que a gente aciona e a gente consegue gravar, por exemplo, ajuda, a gente consegue gravar oi para uma criança que está chegando. Lá na clínica a gente tem um oi, depois eu vou mandar o vídeo lá no grupo desses usos aqui, tá bom? E pode ser só uma prancha. Vamos supor que a minha criança ama música, que a minha criança ainda não faz escolha. Eu adoraria que ele escolhesse o que ele quer assistir na televisão, mas ele ainda não faz escolha. Eu poderia montar uma prancha no Word, né, em qualquer lugar, uma grade pequena ou grande. Se a minha criança já é capaz de ler livro, de ficar prestando atenção num livrinho, ela consegue rastrear ali todos as figuras que tem no livro, a gente já sabe que talvez uma prancha bem cheinha de informações poderia ser uma prancha boa para ela, né. Agora, se o médico desconfiou de situações, visuais da minha criança, do meu jovem, eu vou precisar talvez me certificar um pouco mais sobre essa visão para poder elaborar um material. Então eu posso contar com a ajuda do médico, com a ajuda da professora, para ter certeza, de repente posso fazer uma prancha menor, né, com os símbolos maiores, com um fundo preto, se precisar de contraste. Então, assim, vejam que CAA é uma coisa simples, mas quando a gente está falando de comprometimentos mais globais de uma criança ou de uma pessoa, a gente vai precisar avaliar tudo isso, porque ela é visual e auditiva, né? É uma comunicação que depende do visual, depende do motor também, né? Se a minha criança não consegue clicar, né, não consegue selecionar o item ou levar a mão, a gente precisa avaliar outras formas de acesso, tá bom? Mas eu acho que isso tudo
São papos mais técnicos e papos para a gente ir se aprofundando conforme a gente for entendendo aí a comunidade. Olha só essa rotina visual, né? Então eu tô lá com o meu filho chama Mateu, tá bom? Mateu, vamos acordar. Você já disse bom dia para mamãe, vamos no banheiro, escova o dente, né? Quer fazer xixi? Vamos lavar as mãos quando a gente acabou. Eu posso ter essa prancha lá no meu banheiro. E enquanto eu vou falando, eu vou clicando, né? Agora, ó, tá na hora de lavar o rosto para ir para a escola. Ele odeia tomar banho de manhã. Ele quer só lavar o rosto, ó. E a gente já escovou o dente, precisa arrumar o cabelo. O cabelo dele tá grande, odeia. Odeia, nessa hora ele faz um fiasco, ele não quer escovar o cabelo, né? E aí nessa hora eu posso validar, dizer, entendi, você não quer escovar o cabelo, e muitas vezes eu deixo para bem na horinha da saída, para lavar o para escovar o cabelo. Aí eu posso dizer, tá bom, escovar o cabelo agora não. Eu posso usar um gesto aqui, né? Tirar o pijama, vamos botar o uniforme, e agora bora tomar café da manhã para a gente poder ir para a escola. Olha isso, gente, é uma rotina, né? A maioria das mães aqui tem essa rotina. Então, assim, a gente pode sempre apoiar a nossa fala em tudo isso. Ah, mas Cristina, o que que ele está aprendendo com isso? Um monte de coisa, gente. Ele está aprendendo nomes de situações importantes, caso ele ainda não tenha desfraudado. Ele está aprendendo outros nomes muito importantes, como banheiro, como verbos como lavar rosto, lavar mão, lavar serve para várias coisas, né? Acordar. Então, assim, a gente está ampliando o uso da nossa linguagem a favor do aprendizado cognitivo da nossa criança. É isso que está acontecendo quando a gente está modelando linguagem no dia a dia para nossa criança, tá bom? E também, óbvio, na sessão de fono e tudo mais. Eu amo essa atividade quando a gente está falando com familiares e com estratégias que podem acontecer no ambiente natural. A gente pode confeccionar receitas visuais. Então, né, eu posso aqui, ó, vamos pegar na geladeira o chocolate, vamos colocar o leite no copo, depois a gente vai colocar 2 colheres. Olha aqui o 2, olha aqui o assunto pedagógico, que às vezes a gente quer ensinar para nossa criança, o pretexto, né? Eu estou lá numa atividade e eu vou trabalhar o número 2, e eu posso ter aqui, olha que bacana. Então eu vou colocar 2 colheres de chocolatado e vou misturar, tá? Mais um verbo, misturar, e vou fazer a ação com a minha criança, né? Então, eu vou estar modelando e executando ao mesmo tempo, tá? E provavelmente nos divertindo muito, porque a ideia da comunicação é que a gente se divirta, é que a gente se conecte com outra pessoa. Então, se a minha criança não gosta de chocolate, eu não vou fazer essa receita, né, gente? Não esqueçam, tá? Montem lá no Word uma receita que vocês gostem e vão colocando ali símbolos e o passo a passo da receita que a criança gosta. Alguns combinados daqui mais para uma sessão terapêutica, uma situação escolar, né? Não necessariamente tablet, mas pode ser uma atividade, depois brincar, uma atividade, depois brincar, uma criança que ainda está aprendendo a se manter numa colaboração de aluno, né? Então ela pode ter essa parte até chegar a hora do lanche. E isso aqui traz previsibilidade, reduz comportamentos, tá? Que a criança pode ter, reduz muitos comportamentos disruptivos, porque às vezes a criança está ansiosa pelo lanche. Quando ela recebe um planejamento disso, visual, ela se organiza. Aqui eu também poderia ter os lugares da escola. Olha, a gente agora, e a professora lá na frente, e agora a gente vai para a quadra. Agora é aula lá na quadra, com o professor tal. Então, se a gente tem uma criança na nossa sala de aula que ainda não está conseguindo compreender tudo que eu estou falando, é a hora de eu começar a apoiar a minha fala, sim, em símbolos. É a hora de eu começar a ter algumas pranchas dentro da minha sala, né, que podem favorecer o aprendizado dessa criança. E dos outros também, porque todo mundo aprende. Esse aqui é o vocalizador que eu falei para vocês, tá? Recentemente, uma família utilizou para a criança sinalizar que acabou o ato de ir ao banheiro, porque muitas vezes ele ficava lá no banheiro e ele não sinalizava que acabou. Embora ele falasse, ele não falava espontaneamente. Então sempre tinha que entrar alguém no banheiro e falar, acabou, e ele fala, acabou.
E aí, o que que a mãe pediu? Ela pediu um desses emprestados, isso dá para comprar no Mercado Livre, tá bom? Chama botão gravador de voz. Tem na internet, eu acho que o custo é mais ou menos uns R$ 30. Acho que vem quatro. Aí funciona com pilha, tá? E o que que é legal também, que às vezes a gente coloque o símbolo aqui, né? Então a gente pode recortar esse símbolo aqui, ó, e colar ali em cima, tá bom? E gravar com a nossa voz. Ajuda! Poxa, numa situação de sala de aula, isso para uma professora, a professora vai virar na hora, né? Se a criança ainda não está vocalizando o ajuda. Porque as outras crianças normalmente fazem o quê? Pro. Então a gente pode gravar por exemplo, né? Teria que analisar a sala de aula. Se vocês tiverem dúvida e quiserem encaminhar depois pro TID, a gente pode ir conversando, tá bom? Eu vou deixar essa oportunidade aberta aqui para a gente seguir a conversa. Aqui são as formas de comunicação que a gente tem, então a gente se comunica desde os primeiros movimentos corporais, um bebezinho demonstra que está confortável, não está confortável, é bem binário, né? Parece que tá ligado ou desligado a comunicação, né? Ou chora pra caramba para sinalizar que não tem conforto, ou se acalma e dorme porque está confortável. Então, lá no início da vida é só isso. Vai avançando, os movimentos corporais vão mostrando outras coisas, uma agitação, já começa a virar, controlar melhor a cabeça, o corpo, mostrar com o braço, tentar pegar, tentar ter alguma autonomia, né? Já fica mais firminho no nosso colo e vai aparecendo ali os primeiros sons, tá bom? Necessariamente, a gente sabe que muitas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento demoram a chegar nos primeiros sons, podem demorar, 30% em média demora a chegar nos primeiros sons, 30, 40% deles. Alguns com atraso pode dar até mais porcentagem dentro disso. Então, assim, às vezes vai conseguir os primeiros sons com 4, com 5, com 6 anos. E aí, se a gente tivesse começado a comunicação aumentativa alternativa antes, provavelmente a gente já tinha começado os primeiros sons. Porque a CAA, ela catalisa, ela acelera tudo isso, tá? Porque ela torna um cérebro ali capaz e confiante, dentro de uma acessibilidade comunicativa, que para ele só fala falada não está fazendo sentido. Ele está precisando de um apoio e de parceiros de comunicação em volta dele. Então, é bem um movimento, muitas vezes, da família, do profissional fonoaudiólogo, às vezes da TO, alguém que está ali acompanhando, da professora que olha e diz assim, gente, não é possível, ele sabe as cores, eu peço para ele pegar o lápis amarelo, ele pega, a professora começa a ver que ele compreende as coisas, mas ele não consegue expressar. Ela começa a ficar incomodada. Ou muitas vezes ela também está até agoniada, do tipo, eu estou tentando ensinar alguma coisa e eu não acho um caminho. Eu não acho um caminho. Por quê? Porque não tem comunicação. Tá? Então precisa de comunicação, até mesmo para desenvolver fala. As expressões faciais fazem parte da nossa vida, né, na comunicação, o contato visual, que ele é esperado, mas ele não deve ser obrigatório, tá bom? A gente sabe hoje em dia que crianças autistas, jovens adultos autistas contam pra gente que chegam a sentir até dor na hora de olhar, né, de serem obrigados a olhar. Então, assim, o contato visual, ele tem que vir de uma maneira prazerosa, de uma interação prazerosa. Eu não vou obrigar alguém a olhar por me olhar, né? Então a gente precisa, de fato, eh, lembrar aí dessa cultura mais neuroafirmativa, mas favorecer com que a criança olhe para ela poder aprender, né? Para ela poder imitar, para ela poder parear, para ela poder fazer as coisas que a gente quer. Mas isso tudo precisa ser prazeroso, precisa ter uma interação e não uma obrigação, uma pressão aonde a criança chora o tempo todo dentro da sala, tá bom? Não existe isso. Ninguém aprende desregulado emocionalmente ou sensorialmente, como a gente falou lá atrás, tá? E depois a gente passa então para outros estágios, ó. Gestos simples, gestos convencionais, a gente fala, ah, acabou, tá por aqui, o acabou, é que eu não vou conseguir agora. Aqui, acabou, tá? Acabou, a gente começa a usar símbolos concretos, então quando eu vou falar da vaca, eu falo mu, isso é um símbolo concreto, eu não sei falar vaca ainda, mas eu sei fazer o barulhinho que ela faz. Símbolos abstratos, né? Ó, aqui são símbolos abstratos, se a minha criança se comunica por aqui, ela já está começando a chegar no nível da fala. Quando a gente pensa em nível 7, é uma criança que já constrói frases, tá bom? Que já usa mais de dois, combina o uso de dois símbolos. Então, eu posso dizer aqui, né? Eu, lá em cima, quero ajuda.
aí tem o quero ajuda. Eu quero ajuda para comer, para beber. Então eu já posso fazer uma frase. E se eu não conseguir falar, mas eu conseguir me expressar por aqui, dar bom dia, boa tarde, eu já estou no nível da linguagem. Nós nos comunicamos por muitas formas, isso é uma coisa importante, por muitas formas e por muitas razões, tá bom? Então, aqui a gente está se comunicando para trocar informações, para compartilhar informações, né? E para expressar os meus sentimentos, as minhas escolhas, o que eu vejo no dia a dia. Eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, gente, a gente cuida de mais ou menos 100 famílias, então, assim, e com alguma criança com necessidade complexa de comunicação, parte deles utilizam comunicação aumentativa alternativa, outra parte não tem necessidade, mas aqueles que ainda têm um discurso difícil de entender, a gente apoia o desenvolvimento de linguagem dessa criança, sim, em pistas visuais, em sistemas de comunicação. E muitas vezes, porque a criança começa a falar, mas ela não consegue dar conta de tudo isso aqui, ó. Discordar, contar uma história, fazer um pedido, comentar, protestar, concordar, descrever um item, responder perguntas, reclamar. Então ela precisa de tudo isso, tá bom? Ela tem direito a tudo isso. Por isso que o sistema tem que ser robusto. Não adianta só ter uma pranchinha de pedidos. A prancha de pedidos é um primeiro caminho, é o plano de hoje. Ah, mas eu posso colocar uma prancha de comida para o meu filho na geladeira, para ele, antes dele acessar a geladeira, ele me pedir o que ele quer? Pode. Eu posso colocar uma prancha de vídeos da minha criança para ela conseguir me dizer o que ela quer assistir? Pode. Eu posso colocar uma prancha de verbos utilizados na escola: colar, recortar, pegar, sair, isso, né? Assim, verbos principais: pintar, escrever, desenhar. Posso. Toda vez que a professora for falar um enunciado, ela pode apoiar a fala dela e dizer assim: agora é hora de desenhar, tá? Então, tudo isso vai ajudar a minha criança a entender mais o que está acontecendo ao redor dela e o que está sendo exigido dela. Vai aumentar aí também a linguagem compreensível, tá? Não só fazer pedidos, porque quando a gente faz pedidos, muitas vezes a gente só fica ali no pedido, né? Então, e o pedido, ele, quem lembra da gramática, vai lembrar que o pedido ele é um substantivo, né? Então, muitas crianças falam água. Ah, quer tomar água? Tá vendo uma água? Quer pegar água para brincar? Pode ser mil ideias que essa criança está tendo, né? E normalmente a gente vai lá e dá uma água, ele até bebe e tal. Mas assim, é um exemplo raso que eu dei, mas a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente se comunica por diferentes razões, né? Porque eu quero molhar uma esponja na água, porque eu quero pegar água para brincar no meu brinquedo, tá? Eu trouxe alguns vídeos, e aqui é um vídeo de uma criança escolhendo como ela quer como ela quer cumprimentar. Então, aqui a CAA estava no ambiente, tá? Não era a comunicação da criança, era do ambiente. Aqui a chegada na clínica, a gente fez um dispositivo aqui para a criança escolher qual vai ser o cumprimento do dia. Tá? Porque muitas vezes a gente sabe, nesse caso, que crianças autistas têm dificuldade de desenvolver habilidades sociais. E aqui a gente queria encontrar um caminho aonde ela tivesse o poder de decisão sobre qual é a forma de comunicação dela. E aí, vejam, tinha opções como dançar, dar um beijo, aperto de mão, toca aqui, abraço, para que cada um saiba a sua medida, né? Vamos ver se roda. Eu acho que não vai rodar. Enfim, e ele vai lá e escolhe o desenho, o pictograma que mais representa o que ele quer, e aí a fono, a recepcionista, todo mundo, né, dá os cumprimentos conforme a escolha dele, tá bom? Isso é uma coisa muito bacana de fazer na escola, de fazer na clínica, né? De fazer em quem tem muitas terapias, porque a gente pode se cumprimentar só com um toque aqui, ou com um tchau, né? Ou com um beijo. Então, também são situações bacanas. Bora falar rapidinho dos mitos, então, gente. A gente tem principalmente 5 mitos, alguns a gente já falou aqui. Se você usar um dispositivo de comunicação aumentativa alternativa, você nunca falará, ou sua criança nunca vai falar. Isso é muito, muito falso, tá bom? Os recursos de CA não impedem o aparecimento da fala. Pelo contrário, tá? Aqui já tem até alguns autores, ó, que eu falei para vocês.
A maioria estimula a fala, até 90% das pessoas deu certo aí, que o aumento do vocabulário aconteceu, o aumento da linguagem compreensível e expressiva e o desenvolvimento linguístico da criança aconteceu muito maior quando a gente tinha CA envolvida na trajetória da vida dessa pessoa com necessidades complexas de comunicação. Número 2, impossibilitado para usar a CA. Ele ainda não entende, ele está muito pequeno, ele já passou do tempo. Não há pré-requisitos. Para usar CAA, basta que essa pessoa respire, tá bom? É simples, é verdade. Ela não precisa clicar, existem outras formas de acessar o sistema. Só que hoje, como eu falei para vocês, não vou me alongar nesses pontos mais específicos da CAA, mas vocês precisam saber disso, tá bom? A CAA deve ser usada como último recurso. Eu tentei a fala, eu tentei a leitura, eu tentei a escrita, eu tentei vídeo, eu tentei tudo. Eu tentei neuromodulação, eu tentei remédio, eu tentei tudo. Agora eu vou para a CAA, tá? Não é legal, não é favorável, porque com o respaldo das evidências científicas, a gente sabe que com o uso disso como terapia, vai ter a reativação da linguagem o quanto antes, principalmente para alguém que foi lesionado cerebralmente, tá bom? Então a gente precisa favorecer com que isso aconteça de uma maneira precoce, tem que ser o primeiro recurso, tá? Não o segundo nem o terceiro. Mas eu quero que ele fale. Ótimo, vamos usar a CAA como estratégia de trabalho para fala, tá bom? Mas ele vai comunicar, porque para falar eu tenho que ter o que dizer, eu tenho que saber o que eu quero dizer. Então, se eu sei o que quer dizer, eu posso usar esse sistema aqui e depois a criança vai falar, sabe por quê? Se for dela desenvolver o verbal, por quê? Falar é mais rápido, falar é mais natural. Aprender CAA não é algo natural para ninguém. Mas é algo simples e que está cheio de evidência científica aí contando pra gente, tá? O que é evidência científica? É quando alguns pesquisadores conseguem invalidar aquilo de uma maneira séria. Eles conseguem investigar na população o que deu certo, tá? Então, assim, não tenham medo, porque isso já é parte do passado. Hoje já existem verdades sobre CAA e eu vou contar elas para vocês agora, para a gente ir finalizando o nosso encontro, tá? É, A baixa tecnologia, então, um sistema impresso vem antes de um sistema digital. Não, também. Não é uma hierarquia, eles se compõem, tá bom? Muitas vezes a gente pode começar primeiro, a família vai decidir, tá? Envolve custo, envolve escolhas, envolve interesse do paciente, né? Envolve a criança olhar para esse sistema, gostar desse sistema, se sentir bem, querer folhear. Então, a gente pode testar tudo isso. Existe conjunto de símbolos, tem símbolos que são assim mais abstratos, tem outros símbolos que são mais fofinhos. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a minha, para vocês conseguirem ver, mas eu acho que agora eu não consigo mais não. Eu queria trocar o fundo aqui. Ele é muito pequeno ou ele é muito grande para usar CA? Não existe isso também, tá? Independente da idade, pode se beneficiar com o uso, já falamos, tá? E ali tudo tem estudos, tá? Eu tirei esse print de um site de um desenvolvedor de um sistema de comunicação, ele reúne ali os principais mitos, eu achei que para hoje era o nosso momento. A ideia aqui é a gente pensar que se a gente fosse confeccionar uma prancha de comunicação aumentativa e alternativa, a gente vai ter que definir qual símbolo a gente vai usar. Como eu falei para vocês, pode ser um símbolo do Word, pode ser um símbolo do Arasaki, que é um site que tem esses símbolos aqui, tá? Você consegue pegar todos os símbolos lá nesse site chamado Arasa. Aí o Za é AAC. Depois eu ponho aqui para vocês, tá bom? Arasaki. Vocês encontram todos esses pictogramas lá. Podem colar no Word, pode colar no PowerPoint e fazer uma pranchinha. O que é legal a gente já pensar, né? Vamos começar a pensar numa frase. O que vem primeiro? Eu começo uma frase a escrever, sempre da esquerda para a direita. Então, quando eu vou montar uma prancha, eu também preciso respeitar essa ordem. Eu vou colocar os pronomes pessoais aqui, eu, você, nós, como tá aqui, ó, né? Tá na minha esquerda aqui, tá? Então, posso ter pronome possessivo, como meu,
Depois eu vou colocar alguns verbos, né, que tem a ver com aquela atividade. Então eu posso fazer uma prancha situacional de bolha de sabão, posso fazer uma prancha situacional só de cumprimentos, como vocês viram, né? Mas a ideia é que a criança tenha sempre um sistema para se comunicar, tá bom? E aí é bacana ter um profissional, fonoaudiólogo, envolvido nessa orientação, nessa consultoria, nessa expertise, tá bom? E aí, para ensinar, então, como é que a gente vai ensinar que isso aqui é um símbolo de ter, tenho, ajuda? Quem disse que isso é ajuda? A mesma coisa no japonês, né, gente? Se eu mostrar para vocês esse símbolo aqui, ninguém vai saber o que que é. Aí, se eu disser para vocês que esse símbolo quer dizer é, Ishigai, vocês vão dizer, e aí? Se tiver alguém que entende japonês, vai dizer ok, né? Senão você vai dizer, tá bom, eu tô vendo, tô ouvindo, mas não sei o que é, né? Mas se a gente parar para pensar, esse símbolo aqui, ele quer dizer amor. Então, se toda vez eu abraçar vocês e mostrar esse símbolo, vocês vão dizer, olha, esse símbolo do Ikigai aí quer dizer alguma coisa que é legal, que é amor, que é coração. Então, é isso que a gente fomenta com as nossas crianças quando a gente utiliza esse tipo de aprendizagem apoiada em símbolos, tá bom? Aqui tem outros exemplos, ó, muito parecidos, tá? Pra gente lembrar, tipo, qual desses aqui quer dizer quero, qual que desses aqui quer dizer gosto. Tô passando do tempo, Leide. Leide apareceu. Tô terminando, Leide. Outra depois. Fala aí. Hã? É porque a gente tem uma depois, Cris. Ah, Mas então tá bom. Então tô indo embora. Aqui é a prancha calma. de. Vou finalizar bonitinho aqui. Obrigada, viu, por me sinalizar. Eu tava de olho aqui tentando terminar até as 9 mesmo. Aqui tem uma prancha de bolha de sabão, então a gente pode se divertir com a nossa criança utilizando a bolha de sabão, tá bom? Dizendo para ela, agora é minha vez, agora é sua vez, vamos assoprar, acabou, muitas bolhas, tá bom? E para lembrar e ir finalizando mesmo. A sua criança tem que estar motivada, ela precisa estar motivada. A gente precisa modelar a linguagem, a gente precisa apertar no ícone que a gente vai dizer, falar sem expectativas, não esperar que ela vai clicar nesse primeiro momento, dar oportunidades para ela se expressar como ela quiser. A gente pode errar, não tem problema, e a gente pode pensar em voz alta. Onde é que está aquele símbolo mesmo? Ah, já sei, ajuda, você quer ajuda, né? Não tem problema. Tá? Quem pode ser um parceiro de comunicação? Qualquer pessoa que está com ele, do professor ao AT, a mãe, o pai, a tia, a avó, tá bom? Esse vídeo eu vou mandar no grupo, porque é um vídeo de 2 minutos. E aqui a gente já falou também. E a última dica é: esperem. Façam, né? Quem for fazer, quem começar a última prancha de escolha, esperem, dê mais tempo para essa criança conseguir se comunicar, tá bom? Gente, eu acho que aqui a última pergunta é: quantas vezes eu faço isso por dia? O tempo todo, tá bom? O tempo todo é um momento que a gente precisa, porque é a hora que a gente vai conseguir equilibrar. Lembrem que a criança pequena ficou 1 ano só ouvindo, para daí começar a falar. Então, a nossa pessoa com necessidade complexa de comunicação, para começar a comunicar melhor, ela vai precisar que a gente também comunique muito com ela. Muito, pai, mãe, todo mundo. Tá bom? Leide, eu acho que é isso. Eu termino por aqui. Espero ter deixado as orientações para todo mundo que tinha alguma expectativa com esse encontro. Quem precisar de ajuda, quem quiser conversar mais, pode me procurar, que a gente segue a conversa. Tá bom? Cris, tá me ouvindo? Tô. Eu te agradeço, te peço desculpa pelo atraso e também para as mães que estão aqui, né, vendo você não está vendo a gente, mas a gente está lhe vendo, e estou pedindo desculpa para eles também aqui, porque a gente acabou atrasando, sempre acontece esses imprevistos, né? Acho que você já está mais ou menos acostumada com isso, mas eu queria te agradecer demais. Eu acho que tudo que a gente está vendo aqui está muito, vamos dizer assim, é muito útil, né, para a gente. Nós não temos profissionais como você aqui na região, então é um momento que muitas famílias talvez não vieram, perderam, né, de estar vendo, de estar ouvindo, de estar aprendendo, na verdade, que eu acho que o que a gente precisa é aprender, porque quem fica mais tempo com os nossos filhos somos nós,
a família, os pais, as mães. E assim, eu queria te agradecer demais, viu? E espero que a gente tenha outros momentos com você. Foi perfeito. E gratidão por tudo que você nos passou hoje, viu? Muito obrigada a Beijão. vocês. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tá certo.